sou de São Paulo, paulistano, uma família católica e eu, católico não praticante. Ah, tá. Vou te contar rapidamente, em Sim. pinceladas, como foi a trajetória, né? Que é interessante, os caminhos que Deus vai seguindo para te encaminhar. Eu estudava num colégio laico, Colégio Rio Branco, não sei se conhece, colégio da Fundação Rotariana. Ah, dos Rotary, certo. Do Rotary Club. Bom, tinha um grande amigo que depois veio a ser maestro na Holanda, que era meu colega de colégio. Ele me convidava para uma palestra no Opus Dei. Eu não tinha nenhum interesse, zero interesse. Olha só. E ele me convidou 10 vezes. Eu fui na 11ª só para ele parar de me convidar. Foi o único insistente, motivo. Hein, não, mas por rapaz? isso eu digo, olha, persevera. Isso, não abandona. Se tivesse parado na 9ª, eu não estava aqui. Não estava, é verdade, verdade. Bom, o fato é que na 11ª eu fui. E aí o impacto para mim foi muito importante. O Opus Dei era um centro, era num bairro de Perdizes, na Rua Gabriel dos Santos. Havia pouquíssima gente da obra no Brasil naquela época. E eu cheguei na hora de uma meditação pregada por uma pessoa que você conhece, uma meditação enérgica e forte e comprometedora. Ali na juventude, entre os 15 e 16, mais ou menos, ou mais um pouco de idade na época? Por aí. Eu estava no colégio, né? Ah, no colégio. Tá. E aí termina a meditação, saímos e eu encontro um grupo de rapazes exatamente igual a mim. Então, eu digo, aquilo já para mim criou uma coisa, me dava uma certa repugnância a um catolicismo água benta, uma coisa piegas. Eu encontrei gente normal, mas ao mesmo tempo ouvindo uma mensagem comprometedora. E aí a coisa foi rolando, quer dizer, comecei a frequentar o Opus Dei e tal, papapá. Isso foi lá pelo ano de 63. E eu ingressei no Opus Dei em 1965. Olha, já vai um tempinho. E te digo uma coisa, hoje tem um entusiasmo maior do que em 65. Mas que maravilha, hein? Por quê? Porque o tempo vai passando e você vê coisas tão espetaculares, tão maravilhosas. Você vê essa presença de Deus na vida da igreja e na vida da obra, o crescimento, a quantidade de pessoas que se aproximam do labor da obra e, consequentemente, contribuem com a Igreja Católica. Isso é fantástico. Sim. Você apalpa na mão a ação da graça, a ação do Espírito Santo, né? Quando ingressa na obra, no caso, a primeira etapa de vivência, no caso, entra como membro, como supernumerário na época? Não, como que numerário, não, eu entrei como numerário. Já entrou como numerário? Claro, eu via que a minha vocação era essa, né? Olha só, rapaz. Não, eu pensei que quando jovem fez ali alguma aproximação e depois, mas logo ali, já no início da vida adulta, já decide a vida como a vocação, numerário. O numerário, o que eu já te dizia, qual é o supernumerário? O casamento e tal, mas a entrega é a mesma. O supernumerário também vive, sim, claro. Quer dizer, uma entrega plena a Deus na sua situação, nas suas circunstâncias pessoais, né? Mas que coisa. Agora, claro, é uma curiosidade que eu tenho certeza que todo mundo vai fazer também e tudo. Quando há uma decisão para ser numerário, que vive o celibato apostólico, por que não também ser padre? Olha, o sacerdócio... Claro, discernimento de vocação e tudo, mas no caso do senhor, como que foi o processo? Olha, eu vou viver o celibato apostólico e tudo, mas não vou ser padre. Qual que foi o caminho de discernimento? O sacerdócio é uma coisa que pode estar teoricamente no teu horizonte, uma vez que o sacerdote sai precisamente dos numerários. Sim, fundamentalmente dos numerários, também dos escritos, né? Mas fundamentalmente dos numerários. Então, esse está no horizonte. Mas, claro, eu não entrei para a obra para ser sacerdote. Entrei para a obra com a ideia de santificar o meu dia a dia como leigo, na minha atividade profissional, ao longo do tempo, etc. Né? Então, esse grande apelo, o que me atraía era exatamente, digamos, no mesmo lugar que eu ocupava na sociedade, no mesmo ambiente, com os meus amigos, etc., o que houve uma mudança de olhar. São José Maria falava, a vocação é como se acendesse uma luz, né? Sim. Antes você estava numa mesma situação, a luz não estava acesa. De repente, acende uma luz e aquela luz ilumina a cena de uma maneira diferente, né? Sim. Então é fantástico. Agora, quando se fala de uma decisão no início de vida adulta, né, de passagem da juventude para a vida adulta, como que foi a reação da família ao tomar essa decisão?
Bom, eu só te digo o seguinte, meus pais já faleceram. Sim. Eu entrei para a obra em 65, em 68 minha mãe entrou. E muitos anos depois meu pai entrou. Certo. Minha mãe supernumerária, meu pai supernumerário. Minha mãe, uma mulher muito inteligente, muito divertida, muito simpática, uma personalidade muito forte. Evidentemente, onde é que meu filho se meteu? Quer dizer, sempre os pais têm uma novela cor-de-rosa para os filhos. E, de repente, aquela novela, o roteiro previsto estava sendo um pouco alterado, né? Ela, sendo uma mulher muito inteligente, ao invés dela confrontar, ela se aproximou para ver o que era aquilo, né? E a coisa foi rolando e, de repente, Deus deu a graça à vocação a ela. Sim. Olha só. Impressionante, né? É. E o pai? E meu pai foi cooperador da obra durante muitos anos e entrou para a obra muitos anos depois, com 70 anos de idade. Olha só. E aquilo para mim foi empolgante, né? Você vê o seu pai, aos 70 anos, com o entusiasmo de um jovem. Olha que coisa um maravilhosa. rebrotar do entusiasmo, da preocupação pelos outros, o apostolado. Sim. Fantástico. A vida na obra é uma aventura, uma grande aventura. Considerando que ali o senhor conhece em 63 ali e entra para a obra em 65, isso. Não é? Sobretudo naquela época, compreender alguém que decide entrar em alguma movimentação de igreja e ainda mais como numerário que decide viver o celibato apostólico, se hoje já não é tão compreendido aos olhares, não posso dizer os olhares normais do mundo, mas aquilo que é a normalidade do mundo, como que o senhor chegou a essa decisão, tipo, viu um outro numerário, olha, eu acho que isso daí eu tenho um caminho para viver essa vida. Como que o senhor chegou a tomar essa decisão? É a graça de Deus, ponto. Olha só. A graça de Deus. Quer dizer, humanamente falando, não tinha o menor sentido. Eu não era católico praticante, fui convidado 10 vezes, só fui para a 11ª vez para ele parar de me convidar. Quer dizer, tudo jogava contra. O que acontece? É um mistério da graça. Daquele grupo que estava lá comigo, todos recebiam os mesmos meios de formação. Sim. Todos assistiam à mesma meditação. Todos fizeram, pelo menos alguns, fizeram o primeiro retiro espiritual que eu fiz, estavam comigo no retiro espiritual. Mas quando eu falo da luz, é a graça de Deus. Que de repente, aquelas palavras que o sacerdote está dizendo numa meditação tocam a você de uma maneira diferente, tocam ao teu lado. Mexem com você por dentro de uma maneira que talvez não tenha mexido. É a graça que vai atuando, que vai te mexendo. Então, isso é o que explica o caminho de uma decisão desse porte, né? Olha que maravilha. E dali, a proximidade com o jornalismo e tudo já acontece no início ali também da vida eu sempre tive muito interesse, muito gosto, e aí eu fiz, a minha graduação não foi em jornalismo, foi em Direito. Certo. Eu fiz a graduação em Direito, mas eu sempre digo ao pessoal formado em Direito, eu digo, olha, eu saí do pedaço muito rapidamente. Quer dizer, nunca exerci nenhuma atividade no campo do Direito, mas fui me encaminhando naturalmente, a vida vai te levando, né? Para o jornalismo, que é uma atividade, para mim, apaixonante e fascinante, né? E uma atividade comprometedora. Vou te contar uma piada que foi contada pelo Papa, hoje, São João Paulo II, numa das viagens internacionais dele. Então, dava aquelas entrevistas. Ele foi quem inaugurou as entrevistas diretas dos aviões. Dos aviões. E tal. Muito bem. Então, numa conversa com um jornalista, ele disse, eu vou contar para vocês um sonho que eu tive. Eu sonhei que tinha morrido. Cheguei no céu, na porta do céu estava São Pedro. Então, São Pedro disse, olha, entre, não? Entre e a tua casa destinada vai ser aquela casa. E eu vi era um sobrado simpático e tal, mas ao lado da minha casa tinha uma casa espetacular, gigantesca, e eu fiquei curioso, né? E eu perguntei para São Pedro, mas São Pedro me diz, quem é o meu vizinho? E São Pedro diz, é um jornalista. Um jornalista? E São Pedro diz, bom, Papas está cheio aqui, mas jornalista é o primeiro que está entrando. Se você está na área de comunicação, você sabe
que para nós, de fato, a responsabilidade é grande. Ai, que maravilha. É o primeiro que está entrando, tem uma casa muito especial para ele, né?